querida comunidade criativa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo da Bola de Pelo Criações, desta vez mais um vídeo da nossa coleção meíssima, a coleção de meias mais superlativa absoluta de sempre. Este nosso vídeo é o quinto da coleção, não é? Vamos tratar das meias do mês de maio, ou seja, as meias maíssimas. Para tricotar este modelito de meias, vai necessitar de três cores, ou seja, vai precisar de uma cor principal na quantidade suficiente para tricotar o par de meias. Eu, no caso, estou aqui a usar um fio que vou precisar 4 novelos, porque cada novelinho destes tem 25 gramas e para tamanhos de adulto nós precisamos de aproximadamente 100 gramas de fio. Então, tenho aqui a quantidade certa para tricotar uma das meias e depois tenho aqui estas duas cores, um vermelho e um verde, porque no final vamos decorar a nossa meia e depois a querida criativa vai ver como pode adaptar. Pode usar fio de meias, não é? Fazendo a decoração como eu depois vou demonstrar. Pode usar outros fios que eu depois na altura, quando estiver a falar da decoração da meia, depois entrarei em mais pormenor, tá bem? Portanto, estes fios não são aqueles que são mais importantes saber desde o início. O importante é escolher este fio com que vai fazer então a sua meia, não é? O seu par de meias desde logo, não é? A cor principal. Depois vai necessitar das agulhas. Eu tricoto com 5 agulhas, as meias, mas a querida criativa pode usar qualquer outro tipo de agulhas, desde a mini circular, a agulha circular com cabo longo para tricotar em Magic Loop, 2 agulhas circulares, as Crazy Trio, ou seja, pode usar outros tipos de agulhas com que esteja mais familiarizada, tá bem? Eu vou usar 2 espessuras de agulhas e recomendo que também o faça. Vou usar uma de 3 milímetros, que vou utilizar apenas para fazer a montagem de malhas da meia, para que a montagem fique mais elástica, nós já conhecemos esse truque aqui, e vou usar depois as agulhas de espessura de 2,75. Aqui esta espessura pode variar entre 2,5 e 2,75 também, de acordo com a tensão do seu ponto, está bem? Além disso, vamos necessitar do nosso marcador para marcar o nosso início de volta e depois a tesoura e a agulha de tapeçaria para os acabamentos, está bem? Ora bom, então vamos iniciar a nossa meia. A nossa meia, o nosso modelo de meias do mês de maio, tem também construção top-down, é um modelo que também começa no cós. O cós deste nosso modelo tem um ponto de fantasia ligeiramente diferente, tem aqui um canelado artístico, que tem exatamente um gráfico que eu depois também vou aqui mostrar e explicar como tricotar, mas para já vamos passar então à montagem das malhas com o tipo de montagem que já é normal nós utilizarmos, que é a montagem à continental de malhas, e depois vamos então seguindo a construção da meia e eu vou dando as explicações necessárias a cada passo. Vamos lá então começar o nosso cós. Ora, para começarmos então o nosso cós, vamos aqui encontrar a ponta de fio e vamos fazer a montagem do número de malhas indicado para o tamanho que nós vamos tricotar. As instruções, o PDF das instruções, encontra o link aqui na descrição do vídeo, o PDF gratuito. O PDF tem instruções para 3 tamanhos de adulto. Eu vou tricotar o tamanho M, como também já é habitual, e portanto eu vou montar nas minhas agulhas 64 malhas, tá bom? Ora, eu vou então utilizar as agulhas de espessura superior para fazer isso. Ao fazer a montagem de malhas, eu faço a primeira malha assim, este truquezinho substitui o nó corrediço, porque eu não gosto da forma como ele depois fica com a união das malhas em circular. E agora vamos então fazer aqui a montagem do número de malhas que nós necessitamos para a nossa meia. No meu caso eu vou colocar 16 malhas em cada agulha. Ora, nós para fazermos esta montagem de malhas só temos então que apanhar estes fios, assim da forma como eu estou a demonstrar. Tenho a certeza que neste momento já é intuitivo também para si fazer esta montagem de malhas. Em todo o caso, se sentir dificuldade, aqui no canal também encontra outros vídeos que mostram detalhadamente como fazer a montagem das malhas. Então, eu vou montar aqui nas minhas agulhas o número de malhas que eu necessito para o tamanho que vou tricotar e depois já regresso para continuarmos a nossa meia.
Ora, já concluí então aqui a montagem das malhas. Agora é aquele truquezinho que nós já sabemos como fazer para unir aqui o círculo de malhas direitinho, não é? Colocando as agulhas sobre uma mesa, apanhando a última malha e fazendo aquele movimento que eu fiz aqui demonstrado no vídeo. E agora vamos tricotar aqui a primeira volta do nosso cós, das nossas meias. Vamos tricotar essa volta em meia. Pode usar as agulhas de espessura superior para fazer isso, ou então utilizar já as agulhas mais finas, está bem? É uma opção sua. Eu vou optar por tricotar com a agulha ainda de 3 milímetros. Aqui pode optar também por fazer logo o remate das malhas, não é? Deste fio que resulta da montagem das malhas, usando tanto o fio que vem do novelo como o fio que sobrou da montagem das malhas para tricotar a malha que está na agulha, e isso vai ajudar a rematar esta ponta de fio. Eu costumo fazer isto apenas nas primeiras 6, 7 malhas, está bem? Se não quiser fazer este processo, pode deixar a ponta normal do fio e depois rematar no final, está bem? Portanto, vamos fazer aqui o remate. Eu já estou a concluir. A partir de agora, deixamos o fio que resultava da montagem de malhas e vamos continuar a tricotar a volta, as malhas, não é? Tricotando uma volta completa em meia. Vamos lá então, eu faço deste lado e a querida criativa faz desse lado. Ora, já concluí então aqui a primeira volta toda tricotada em meia. Agora é o momento em que nós vamos colocar o marcador aqui correspondente ao início da nossa volta. Portanto, aqui estão as malhas que nós fizemos o remate, aqui foi a última agulha que eu trabalhei, as malhas. E agora vamos colocar assim o marcador, mesmo a apanhar a linha da montagem, porque assim não precisamos de andar sempre a mudar o marcador de lugar, não é? Ele fica sempre no sítio certo a indicar o nosso início de volta. E agora vamos então ao cós. Para nós tricotarmos o cós da nossa meia, nós vamos precisar de estudarmos aqui o gráfico 1 das nossas instruções, que é aquilo que eu vou fazer já de seguida. Ora, cá temos então o nosso gráfico. Este vai ser o gráfico que nós vamos utilizar para tricotar o cós da nossa meia. O cós da nossa meia vai ter aqui um canelado artístico. Estamos a ver que temos aqui malhas para tricotar em meia e malhas para tricotar em liga, não é? Nós já estamos familiarizadas com estes símbolos nos gráficos. E depois temos aqui na parte final, portanto, nestas últimas voltas do nosso gráfico, ainda do cós, vamos ter aqui um ligeiro feitio, não é? Que vai formar os parapeitos e o enquadramento das janelas, não é? Da nossa meia, daquele motivo que fica na perna da meia. E começa logo aqui no final do cós, por isso este gráfico tem aqui esta parte final. Então, antes de eu explicar melhor aqui estes símbolos que estão nesta parte de cima do gráfico, este gráfico vai ser repetido em largura pelo número de malhas que nós temos nas nossas agulhas, isto para todos os tamanhos, está bom? E em altura vamos tricotar este gráfico apenas uma vez, está bem? Portanto, vamos tecer estas voltas todas da 1 à 8 aqui de acordo com o que está no gráfico, portanto, fazendo uma malha e meia, duas em liga, uma em meia, duas em liga, uma em meia, uma em liga. E depois vamos então, a partir da carreira 9 até à 14, fazer esta segunda parte ainda do cós da meia. Ora bom, o que é que significam os símbolos? Este símbolo que aqui está, portanto, esta espécie de laçada, não é? Invertida com uma bolinha no centro, significa que nós vamos fazer um aumento em liga, está bem? Eu depois, na altura, demonstro como fazer este aumento. E este aumento é sempre feito da mesma forma em qualquer lado que ele apareça aqui no nosso gráfico, está bem? É sempre tricotado da mesma forma. Depois, estas barras na diagonal com inclinação à esquerda, nós já sabemos que dizem respeito ao ppm, não é? A diminuição do passar,
tricotar as duas malhas juntas em meia torcida. Esta linha na diagonal com inclinação à direita diz respeito à diminuição duas malhas juntas em meia e este símbolo que parece uma patinha de galinha, não é? Normalmente é conhecido assim. Este símbolo assim que parece um triângulo aqui com esta linha no meio, mas sem a base, diz respeito a uma diminuição dupla, que é a diminuição dupla centrada. Ora bem, estão explicados os motivos, não é? Os símbolos aqui do nosso gráfico. Também já está explicado as repetições que vamos tricotar. Vamos tecer o que está dentro das linhas vermelhas por toda a extensão das malhas que temos na meia e uma vez em altura, repetindo o gráfico. Eu vou então demonstrar como tricotar a volta 1. Depois, da 2 à 8, vamos tricotar exatamente da mesma forma como eu vou demonstrar a primeira volta e depois, a partir daí, eu vou demonstrando estas voltas para ficar tudo claro e sem espinhas, como fazer aqui esta parte final do gráfico. Vamos lá então colocar as agulhas em ação. Ora, a partir deste momento eu já vou utilizar a agulha de espessura inferior para trabalhar a meia. E só uma chamada de atenção, para quem fez este remate aqui da ponta que resultava da montagem de malhas, parece que nós temos aqui duas malhas juntas, não é? Nas agulhas. Mas, na verdade, cada dois filamentos de fio que nós temos aqui corresponde a uma malha. Então, nós vamos tecer estas malhas onde nós fizemos o remate do fio, vamos tecer estes dois filamentos de fio como se fosse uma malha, tá bem? Porque senão fazemos aumentos e isso não interessa. Isto só se aplica na primeira volta, a partir daqui já não temos de ter este cuidado, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir o gráfico, vamos tricotar uma malha, desculpem, em meia, portanto, uma meia, depois duas ligas. Estão a ver que eu estou a apanhar os dois filamentos do fio, não é, da malha, mas isto só acontece agora aqui no início desta primeira volta, depois não acontece mais. Depois, uma malha em meia, novamente duas malhas em liga, uma malha em meia e uma malha em liga. Agora vamos repetir outra vez esta sequência. Então, uma meia, duas ligas ao ponto tricô, outra malha em meia, duas ligas, uma malha em meia e uma malha em liga. Vamos então fazer isto por toda a volta, para concluirmos a volta número 1, e depois repetir nas sucessivas voltas até à volta número 8, inclusive, está bem? É isso que eu vou tricotar na minha meia e depois regresso para tecermos aqui a volta número 9. Ora, já tricotei então aqui esta primeira parte das 8 voltas iniciais do cós. Ele vai ficar assim com este feitio. Agora vamos então continuar o nosso gráfico. Vamos tricotar então a volta número 9 e vamos começar desde logo com um aumento. Este aumento é um aumento parecido com os aumentos intercalares, mas ele é tricotado em liga e não em meia. Ora bom, os aumentos intercalares são feitos do seguinte modo: nós usamos o fio, que é este que eu estou aqui a demonstrar, o fio que une a malha que está na agulha que vamos trabalhar com aquela que está na última agulha que nós acabamos de tecer. Então vai ser este filamento que está aqui que eu vou levantar para usar para fazer o meu aumento. Só que a forma como eu vou levantar, recuperar para a agulha, vai determinar depois também a forma como eu vou tricotar para fazer o aumento em liga. Então como é que eu vou fazer? Com a agulha esquerda e de trás para a frente, eu vou levantar esse segmento e coloco na minha agulha esquerda. E agora vou trabalhar esta malha em liga, porque eu quero fazer um aumento em liga. Ajusto bem e desta forma eu faço o aumento
sem ficar com buracos no meu trabalho, certo? Sempre que aparecer este símbolo no gráfico, vocês vão tecer o aumento tal como eu demonstrei, tá bem? Ele é sempre tricotado da mesma forma. Agora vamos fazer esta diminuição, que é o ppm. Então, para fazermos o ppm, nós vamos colocar o fio na posição de meia, vamos passar as próximas 2 malhas assim, em meia, mas sem tricotar, e agora vamos introduzir a agulha esquerda aqui na frente das malhas e com o fio trabalhamos as 2 malhas juntas em meia torcida. Já está a diminuição com inclinação à esquerda. De seguida, temos as instruções para fazer uma malha em liga, uma malha em meia e outra malha em liga. Seguidamente, temos a diminuição 2 malhas juntas em meia. Então, fazemos com o fio na posição de meia, apanhamos as 2 malhas assim, pela frente do trabalho, e tecemos juntas em meia. E de seguida temos mais um aumento para fazer. Então vamos fazer tal e qual da mesma forma. Apanhamos aqui o fio intercalar com a nossa agulha esquerda, fio de trabalho na posição de liga, e agora vamos tricotar esta malha em liga. Ajustamos bem e por fim tricotamos outra malha em liga. Vai ser esta a sequência que nós vamos repetir aqui na volta 9 por todas as malhas que temos nas nossas agulhas, na nossa meia, está bem? De acordo com o tamanho que estivermos a tecer. Depois vamos tecer aqui a volta número 10, que não tem dificuldade, é tecer pontos de liga, ou ponto tricô e ponto de meia, portanto não tem dificuldade, é uma liga, uma meia, uma liga, uma meia, uma liga, uma meia, 2 ligas. E depois voltamos a repetir. Por fim, temos a carreira ou a volta número 11, que é feita ligeiramente diferente da volta número 9, mas os símbolos nós já sabemos como os tricotar, não é? Aqui temos a malha de liga, aqui temos o aumento em liga, que já sabemos fazer, o ppm, temos uma malha de meia, temos a diminuição de 2 malhas juntas em meia, temos de novo o aumento em liga, que já sabemos como tricotar, e por fim 2 malhas em liga. Depois, volta número 12, 2 malhas em liga, 3 malhas em meia, 3 malhas em liga. E vai ser isto que vamos repetir a toda a volta. Então, eu vou terminar a minha volta 9, tecer a volta 10, 11 e 12 e regresso na volta 13 para ajudar aqui a explicar como fazer a diminuição dupla centrada, tá bem? Então, a querida criativa tricota desse lado e eu tricoto deste na minha meia e já nos encontramos de novo na volta número 13. Ora, já tenho então aqui o meu cós tricotado até à volta número 12 e ele já está aqui a formar os encaixes das janelas, não é? A parte de cima das janelas. Agora vamos então fazer a volta número 13. A volta número 13, nós vamos fazer a seguinte repetição. Então, fazemos aqui 2 malhas em liga. Depois o gráfico manda-nos fazer um aumento, que nós já sabemos fazer, ele é sempre feito da mesma forma, que é o aumento em liga. Cá está ele. E de seguida vamos fazer a diminuição dupla centrada. Para fazermos a diminuição dupla centrada, vamos colocar o fio de trabalho na posição de meia, vamos com a nossa agulha direita apanhar 2 malhas juntas e passá-las ao mesmo tempo para a agulha direita, tricotamos a próxima malha da agulha esquerda em meia e depois vamos passar as 2 malhas que nós tínhamos tirado juntas, vamos passá-las juntas também sobre a malha que nós tricotamos e obtemos então a nossa diminuição dupla centrada. Agora temos um novo aumento em liga para fazer e por fim 3 malhas em liga. Vai ser então esta sequência que nós vamos repetir
para concluirmos aqui a volta número 13 do nosso cos e depois vamos à volta número 14, que é uma meia, liga, meia, liga, duas meia. E vamos fazer isso até concluirmos a volta, portanto, nas malhas todas que temos na nossa agulha, nas nossas agulhas, e terminamos então a parte do cos. Vou então tricotar na minha meia e já regresso para depois iniciarmos a perna. Ora, já concluí então o meu cos aqui da minha meia, ele vai ficar assim com este aspecto, vai fazer assim este feitio aqui dos encaixes das janelas, vai ficar muito giro. Já concluímos o gráfico número 1 e agora vamos tricotar o gráfico número 2. Os símbolos que estão no gráfico número 2 já são nossos conhecidos. O único que aparece aqui de diferente é esta bolinha que corresponde a uma laçada. Eu já vou demonstrar como vamos tricotar. De resto, já sabemos que estes quadrados brancos significa que vamos tricotar em meia, estes que vamos tricotar em liga e este corresponde à diminuição dupla centrada que também aprendemos a fazer no cos. Ora bem, então como é que vamos tricotar este gráfico? Este gráfico vai ser repetido em largura por toda a quantidade de malhas que nós temos na nossa meia, em todos os tamanhos, e em altura nós vamos tricotar este gráfico num total de 15 vezes, de forma a obtermos 30 voltas nesta primeira secção da perna, está bem? Ora, antes de nós tricotarmos o gráfico, vamos ter aqui de fazer uma coisa. Nesta primeira volta, nós vamos passar esta primeira malha que nós temos aqui na agulha esquerda, vamos passá-la para a nossa agulha direita, aquela última agulha que nós tricotamos malhas. Vamos só passar, não precisamos de tricotar. Isto vai permitir acertar o padrão que temos aqui nas nossas malhas, está bem? E quando nós chegamos ao fim de cada agulha, nós vamos ter que ir buscar a malha na agulha seguinte. Ou então, se preferir, uma vez que pusemos a malha que estava aqui, a primeira malha, passamos para a última agulha, se quiser pode fazer esse ajuste em todas as malhas, ou seja, passa na agulha seguinte a malha para a agulha que estava antes e pode fazer isto assim nas 4 agulhas. Para quem estiver a tecer com outros métodos, só precisa de se preocupar com outros tipos de agulhas, melhor dizendo, só precisa de se preocupar com a primeira malha da volta, tá bem? Ora bom, já temos então as malhas certas nas nossas agulhas, agora vamos demonstrar como vamos tricotar aqui esta volta. Então, vamos fazer uma laçada e a seguir temos uma malha de liga. Uma vez que temos uma malha de liga a seguir à laçada, nós vamos mesmo ter de criar a laçada na nossa agulha. Então, colocamos a agulha de trabalho sobre o fio e criamos a laçada, assim, enlaçando o fio na nossa agulha. Agora, já podemos tricotar a malha de liga, conforme o gráfico nos recomenda. A seguir, uma malha em meia, outra malha em liga, outra malha em meia, outra malha em liga. E as instruções finais do gráfico correspondem a fazer uma laçada e a diminuição dupla centrada. Então, como a seguir a malha da diminuição é tecida em meia, nós já não precisamos de fazer isto para criar a laçada, basta deixarmos o fio assim, na posição de liga, e vamos fazer a diminuição dupla normalmente, como nós já sabemos fazer, e a laçada cria-se automaticamente na agulha. Estão a ver aqui a laçada a formar-se, já tenho aqui a laçada. Agora passo estas 2 malhas sobre a que eu tricotei e já está. Já tenho aqui a minha primeira repetição de 8 malhas feita. Agora é só continuar no restante da volta e depois tecer a volta número 2. Vamos então tecer este gráfico num total de 15 vezes em altura na secção da perna. Já teci aqui a primeira repetição do gráfico e agora, sempre que nós formos tricotar a volta número 1 do gráfico, vamos ter sempre de ajustar as malhas, tal como eu demonstrei há pouco, tá bem? Então vamos sempre passar a primeira malha que nós temos na agulha, aqui a começar do início de volta, para a agulha anterior.
e podemos fazer esse ajuste nas outras agulhas, mas não é obrigatório, certo? No caso da meia tricotada no tamanho M, ajuda bastante a tricotar porque nós temos repetições completas em cada uma das agulhas, mas nos outros tamanhos pode não simplificar tanto, tá bem? Portanto, este passo que eu estou a fazer de ajustarmos as malhas nas agulhas não é obrigatório, mas pode ajudar, em especial para quem está a tricotar o tamanho M, ajuda. Mas, independentemente do tamanho que estiver a tricotar, a primeira malha, quando vai tricotar a volta 1, a primeira malha da volta, para todos os tamanhos, deve ser passada para a agulha onde tem as malhas finais da volta, está bem? Só passar, não precisa de tricotar. E a partir daí já consegue tecer o gráfico de forma a ficar o ponto alinhado, está bem? Portanto, tenham atenção que sempre que vai tricotar a volta número 1, a primeira malha tem de ser sempre passada para a agulha onde tem as malhas finais da volta para que o ponto fique certo. Vamos então tricotar aqui a secção da perna num total de 15 repetições aqui do gráfico número 2. Já concluí então aqui a secção da perna, não é? Tricotando o gráfico 2 por 15 repetições. Ficamos assim com este formato aqui na nossa meia. Tenham atenção que sempre que tricota a volta número 1 do gráfico, deve passar a primeira malha que tem para a última agulha que tricotou, tá bem? Para conseguir que estas linhas fiquem sempre certinhas, senão o seu ponto de fantasia na meia não vai fazer este efeito, tá bem? Vai ficar desencontrado. Por isso tenham atenção a esse pequeno truque que eu referi antes de começarmos a tricotar o gráfico 2, está bem? Agora, para continuarmos e finalizarmos aqui a secção dos gráficos na perna da nossa meia, temos aqui o gráfico 3 para ser tricotado. O gráfico 3 vai formar, no fundo aqui das janelas, vai criar aqui este mesmo formato, não é? Vai fechar as janelas, não é? Vai criar aqui a arquitetura final das nossas janelas na perna da meia. Então, nós já conhecemos todos os símbolos que estão aqui no nosso gráfico, já sabemos que estes quadradinhos com esta bolinha é para tricotar em liga, estes com este risquinho com inclinação à direita corresponde a 2 malhas juntas em meia, que é uma diminuição simples. Estes com a inclinação à esquerda corresponde ao PPM, passar, passar e tricotar 2 malhas juntas em meia torcida. Também é uma diminuição simples, porque também diminui uma malha. Depois, os quadradinhos em branco é para tricotar em meia e estes símbolos que faz assim este loopzinho, não é? Esta laçada com aquele pontinho ali no meio, corresponde ao aumento em liga, que nós também já vimos no gráfico 1 como deve ser tricotado e ele é sempre tricotado da mesma forma em todos os pontos que apareça. E finalmente temos este símbolo que corresponde à diminuição dupla centrada, que nós também já vimos como fazer. Então, este gráfico vai ser tricotado uma vez em altura, para todos os tamanhos, e em largura ele vai ser tricotado ao longo de todas as malhas que tem na sua meia. É o que nós vamos fazer agora, não vale a pena eu demonstrar como tricotar este gráfico, porque já aprendemos a fazer cada um destes símbolos nos gráficos anteriores, não é? Nas secções prévias da nossa meia. Só uma chamada de atenção, no gráfico 3 não precisa de deslocar a primeira malha da volta como fizemos no gráfico 2, está bem? Isso só se aplicou no gráfico 2, agora o gráfico 3, conforme termina de tricotar a última carreira ou a última volta do gráfico 2, não é? Que fica assim, deixa ficar as malhas como elas ficam na sua agulha e começa logo a tricotar aqui a volta número 1 do gráfico 3, sem passar malha para lado nenhum, tá bem? Então vamos tricotar o gráfico 3 aqui na minha meia e você desse lado na sua meia e depois regressamos para continuarmos aqui a secção da perna, nos finalmente, não é? Da secção da perna da nossa meia. Então, até já!
Ora, já concluí então aqui o gráfico 3 na secção da perna. Vai fazer aqui as terminações das nossas janelas, que vai ficar assim, a fazer este formato. Chamo a atenção para quando estiverem a tricotar a volta número 5 do gráfico 3, antes de começarem a tricotar a volta, passem a primeira malha que vocês têm na agulha de trabalho, no início da volta, não é? Fazendo de contas que é esta malha, passem a malha para a agulha anterior, tal como faziam na volta 1 do gráfico 2, tá bom? No gráfico 3 só precisam de fazer isso na volta 5, certo? Todas as outras podem tricotar sem necessidade de andar a passar a malha, mas na volta número 5 do gráfico 3 vão precisar de passar a malha, porque senão não vai dar certo o ponto, não vai ficar e fazer o acabamento que é pretendido, está bem? Porque o fim da janela vai fechar com um mate duplo e se não fizerem essa passagem da primeira malha no início da volta, não vai bater certo, está bem? Então, já concluímos os gráficos, já não precisamos de tecer mais gráficos aqui na nossa meia. Agora vamos fazer o rebordo aqui da nossa janela. O rebordo da nossa janela vai ser feito da seguinte forma: nós vamos tricotar 6 voltas em ponto meia e depois vamos fechar essas 6 voltas, vamos dobrar essas 6 voltas sobre elas mesmas e formar um rolinho que vai dar aqui um efeito de um refego no nosso tricô e que vai ficcionar os parapeitos das nossas janelas. Um segredo ou uma dica que eu vos posso dar para se tornar mais fácil de vocês depois unirem esse refego, não é? Esse rolinho de tricô que nós vamos fazer, é fazerem uma passagem de um fio de desperdício na primeira carreira. Portanto, vocês tecem agora a primeira carreira em meia, que eu vou já aqui tricotar algumas malhas. Portanto, vamos tricotar agora aqui 6 voltas em meia, certo? Mas vocês começam a tecer a primeira volta, com as malhas sempre aqui a serem tricotadas em meia, portanto aqui agora não há nenhuma dificuldade, não têm de seguir nenhum gráfico, nem nada, é só tecer aqui uma volta toda em meia e no final de tricotarem esta volta vão passar então esse fio de desperdício no lado do avesso das malhas para vos facilitar depois a união desse rolinho de tricô quando concluírem, está bem? Quando terminarem de fazer esse passo, tricotam mais 5 voltas, porque nós vamos precisar aqui de um total de 6 voltas em meia, e depois então fecham, unem esse rolinho de tricô como eu vou demonstrar, está bem? Portanto, vou agora concluir aqui esta primeira volta toda em meia, depois mostro como passar o fio de desperdício para ser mais simples de fechar depois aqui o rolinho. De seguida vamos tricotar mais 5 voltas em meia e por fim vamos criar então o parapeito das nossas janelas. Vou então terminar a volta e depois já regresso para demonstrar como fazer com o fio de desperdício. Ora, já concluí então aqui a volta, a primeira volta das 6 que temos de tricotar. Depois de fazermos este passo, ainda temos de tricotar mais 5, tá bem? E agora vamos fazer aqui então a passagem do fio de desperdício, porque vai ajudar depois a fecharmos aqui o rolinho das malhas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente passar aqui o nosso fio de desperdício pelo avesso das malhas. Nós até podemos fazer isto do fim para o início, porque é mais fácil, ou seja, viramos assim as agulhas para nós e agora vamos passar aqui com a agulha de tapeçaria o fio de desperdício nas malhas. Atenção que não é para tirar as malhas das agulhas, certo? As malhas ficam na mesma na agulha, mas nós vamos então fazer aqui passar o fio de desperdício que nos vai ajudar depois a fazer o refego de tricô para ficcionar o nosso parapeito das janelas. Portanto, é só fazer isto aqui a toda a volta das malhas que nós temos pelo lado do avesso, porque facilita
apanhar as malhas. Ficamos assim com as malhas viradas para nós e torna-se mais fácil de fazer este processo, está bem? Vou então concluir nas outras 3 agulhas que eu tenho aqui da minha volta. Estão a ver? Assim o fio fica pelo avesso e depois vai-me ajudar a apanhar aqui o rolinho, depois vocês já vão ver como vamos fazer. Aliás, vamos fazer de forma semelhante ao que aconteceu também nas meias fevereiríssimas, não é? Também passámos assim um fio de desperdício, embora seja um pouco diferente aqui, mas a ideia é a mesma. Então, vou concluir aqui de fazer esta passagem do fio de desperdício e de seguida vou tricotar na minha meia mais 5 voltas em ponto meia, tá bem? Para ter um total aqui de 6 voltas. E de seguida regresso para então fazermos aqui o parapeito da nossa janela. Até já! Ora, já terminei então aqui de tricotar as 6 voltas que corresponde tricotar para finalizarmos aqui a parte da janela, não é? Agora vamos formar os parapeitos, isto é tricô arquitetónico. Então, como é que nós vamos formar os parapeitos? Nós vamos dobrar assim o nosso trabalho e vamos criar aqui este refegozinho, assim, que vai ficar em relevo no nosso trabalho, vai fazer assim este efeito. E o fio que nós passamos no avesso vai nos ajudar a identificar a linha das malhas que vamos tecer. Então, nós temos a malha na nossa agulha e vamos tecê-la juntamente com a malha que está em liga acima do fio. Está a ver que nós temos a linha do fio aqui, então nós vamos apanhar a malha que está imediatamente acima do fio. Portanto, eu estou a demonstrar várias malhas e vamos tecer juntamente com aquela que está na agulha. Então, o que é que vamos fazer? Introduzimos a nossa agulha de trabalho na malha que está na agulha esquerda e depois vamos buscar a malha que está imediatamente acima do fio de desperdício, desta forma, como eu demonstrei. E agora tenho aqui o fio enrolado nas agulhas. E agora é só trabalhar juntamente a malha que estava ali acima do fio de desperdício com a que está na agulha, desta forma. Ajustamos bem e mantemos a malha na nossa agulha. Vamos trabalhar a próxima malha. Ora, já apanhámos aquele, agora é este cordãozinho. Deixem-me só confirmar, exato. É este cordãozinho. Vamos apanhar a malha e vamos sempre fazendo assim. Já tenho 2 malhas tecidas. Agora vamos para a próxima. Nós guiamos-nos sempre com o fio de desperdício marca a linha que nós devemos sempre seguir direitinha. E nós apanhamos sempre a malha de liga que está acima do fio. E que está na linha também da malha que temos na agulha. E desta forma conseguimos fazer aqui este cós duplo, não é? Este refego, de forma relativamente simples e perfeito, que é para ele não ficar torcido. Estão a ver que ele está a ficar direitinho, não está a ficar enviesado. Então vamos fazer isto toda à volta, está bem? Depois, no final, podemos tirar o fio de desperdício, ele já não é necessário. Quando terminarmos de tecer esta volta, podemos tirar o fio de desperdício e de seguida vamos então às últimas voltas aqui da secção da perna que vão ser tecidas em ponto meia. Mas para já vou aqui finalizar então o meu parapeito da janela e já regresso para mostrar os passos seguintes. Ora, já temos então aqui o nosso parapeito finalizado na nossa meia, né? Ela vai ficar assim, com este rolinho aqui, assim a toda a volta. Já podemos retirar o fio de desperdício, ele já não é necessário, portanto, puxamos numa das pontas o fio e retiramos. Assim fica a nossa meia já finalizada, com esta parte terminada e sem o fio de desperdício. De seguida, para concluirmos aqui a secção da perna, vamos tricotar em meia 5 voltas, está bem? Simples, sem qualquer ponto de fantasia, nem nada. 5 voltas
simples, em ponto meia, para finalizarmos aqui a nossa perna. É o que eu vou fazer e depois regresso para tratarmos do senhor calcanhar. Já concluímos então a secção da perna, agora vamos tricotar o nosso calcanhar. O calcanhar que vamos tricotar neste modelo das meias de maio, nas maíssimas, vai ser o calcanhar reforçado estilo holandês, ou seja, ele tem uma pequena variação ali na zona da curvatura do calcanhar. E nós vamos tecer esse calcanhar em metade das malhas totais que temos nas nossas agulhas, mais concretamente nas malhas das agulhas 1 e 2, ou seja, o nosso marcador de início de volta esteve sempre na lateral da meia e nós agora, a partir do início de volta, vamos tecer as malhas que estão nas duas agulhas seguintes. Para quem está com 5 agulhas, se estiver a usar outro tipo de agulhas, será ou na agulha 1 ou então, se for na mini circular, nas próximas 28, 32 ou 36 malhas, de acordo com o tamanho que estiver a tecer. O calcanhar tradicional estilo holandês é composto por 4 fases ou 4 etapas de construção. Vamos então à primeira etapa. Ora, a primeira etapa consiste num conjunto de 2 carreiras que são tricotadas no direito e no avesso e repetidas até obter um total de 28 carreiras em altura para todos os tamanhos. Nós vamos tricotar em carreiras de ida e volta e as malhas que respeitam ao peito do pé vão ficar em espera até nós retomarmos outra vez o trabalho, está bem? O tricô em circular. Nós vamos então tricotar aqui nesta fase a aba, as costas do calcanhar, não é? A aba do calcanhar, a parte de trás do calcanhar. Então, como é que vamos fazer? Vamos passar a primeira malha em sentido meia, sem tricotar. De seguida, vamos tricotar uma malha em meia. E depois vamos passar a próxima malha em liga, assim, mas com o fio de trabalho atrás, tá bem? Eu vou dar aqui um pouquinho de zoom, porque nós vamos repetir isto até ao final da nossa carreira. Então vamos fazer o seguinte: vamos tricotar uma malha em meia e depois com o fio atrás, como se fôssemos trabalhar em meia também, vamos passar a próxima malha, mas inserimos já a agulha na malha como se fôssemos tecê-la em liga. Então outra vez, uma malha e meia e volto a passar. Vou fazer isto até uma malha do final, aquilo que eu repito é uma meia e passar uma malha em sentido liga com o fio atrás. Vou fazer isto até uma malha do fim desta segunda agulha, tá bem? Eu já regresso então para mostrar como vamos fazer a seguir. Ora, já estou então aqui na última repetição. Entretanto, eu juntei as malhas todas numa única agulha, as malhas do calcanhar, torna-se mais fácil de tecer. Então, última repetição, uma meia, passo esta malha em meia, em liga, mas com o fio atrás, não é? Sem a tricotar. E agora a última malha eu teço em meia. Já tricotei a carreira do direito e vai ser sempre assim que eu vou tricotar as carreiras do direito, tá bem? Até eu obter as tais 28 carreiras que eu referi. Agora vamos fazer a carreira do avesso. A carreira do avesso vai ser também sempre tecida da mesma forma e vamos fazer da seguinte maneira. A primeira malha da carreira nós vamos passá-la em liga, sem tricotar, e agora todas as malhas da nossa carreira vão ser tecidas em liga ou ponto tricô, incluindo a última malha, tá bem? Portanto, agora é só tricotar aqui estas malhas em liga, incluindo a última malha que nós temos aqui da carreira, tá bom? De seguida, vamos então repetir estas duas carreiras, no direito e no avesso, até obtermos um total de 28 carreiras aqui na parte da aba do calcanhar, não é? Da parte das costas do calcanhar. Vou então tricotar deste lado, a querida criativa tricota desse, para depois então fazermos a segunda parte do nosso calcanhar.
Já finalizei então aqui esta primeira parte do nosso calcanhar, não é? A parte das costas do calcanhar ou a aba do calcanhar. Já temos aqui isso tricotado em carreiras de ida e volta, no total de 28 carreiras. Agora vamos fazer a segunda parte do calcanhar, que também é conhecida como a curvatura do calcanhar. Então, nesta segunda parte, dar aqui um pouquinho de zoom, esta segunda parte é composta por 4 carreiras. As 2 primeiras carreiras são carreiras de preparação, portanto só se tricotam uma vez, e depois a carreira 3 e 4 são aquelas que nós vamos repetir até obtermos nas nossas agulhas um número de 8, 10 ou 12 malhas, de acordo com o tamanho que esteja a tricotar, seja um S, um M ou um L. Então vamos lá à carreira 1, que é uma carreira de preparação. Então, a primeira malha nós passamos sem tricotar. Agora vamos tricotar 18 malhas no caso do tamanho M. Se estiver a tricotar o tamanho S, vai tricotar 16 malhas e se for o tamanho M, vai tricotar 20. Portanto, passamos uma malha. Agora, eu já tricotei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Atenção, 18 malhas é para o tamanho M. Se estiver a tricotar o tamanho S, são 16 malhas. Se for o tamanho L, são 20, está bem? Agora, vamos fazer a diminuição, que é o ppm, aqui logo nas 2 malhas seguintes, e a seguir vamos tricotar uma malha em meia. E viramos o nosso trabalho, de forma a ficarmos com o avesso virado para nós. Agora aqui vamos fazer uma malha passada em liga, sem tricotar. De seguida vamos tricotar 7 malhas em liga, e isto vale para os 3 tamanhos de adulto. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De seguida, vou fazer a diminuição 2 malhas juntas em meia, em liga, desculpem, 2 malhas juntas em liga, e agora uma malha em liga. Vamos virar novamente o trabalho e agora sim vamos tricotar a carreira do direito e do avesso, que vamos repetir até obtermos o número de malhas 8, 10 ou 12, consoante esteja a tricotar o tamanho S, M ou L. Então, nesta parte, como é que vamos fazer as carreiras do direito? E são sempre tecidas da mesma forma. Primeira malha passamos em sentido meia, sem tricotar. Agora vamos tricotar em meia até uma malha antes do desvio de malhas. O que é o desvio de malhas? Se nós abrirmos o nosso trabalho, vemos que existe aqui um desvio entre estas malhas. Estas malhas estão todas juntinhas, estas também, mas aqui existe um desvio, não é? Um buraquinho. Então nós vamos tecer até uma malha antes desse desvio, ou seja, até esta malha. Esta malha fica por tecer. Vamos tecer em meia até à malha que eu indiquei. E agora vamos fazer aqui uma diminuição, o ppm, com as malhas que estão cada uma, não é? Uma de cada lado deste desvio. E está feito. Agora vamos virar o nosso trabalho. De seguida, vamos tecer a carreira do avesso. A carreira do avesso, nós vamos passar a primeira malha em sentido liga, sem tricotar, e agora vamos tecer em liga até uma malha antes do desvio de malhas, ou seja, é a mesma coisa,
mas agora muda o ponto que estamos a usar para tricotar. No direito tricotamos em meia, no avesso tricotamos em liga, mas vamos tecer até ao mesmo ponto, não é? Até uma malha antes do desvio de malhas. Aqui tecemos em liga ao ponto de tricô. Ora, já estou cá no sítio. Agora vamos fazer aqui uma diminuição. Vamos fazer a diminuição de 2 malhas juntas em liga. E viramos de novo o nosso trabalho para o lado do direito. Estas duas carreiras que eu acabei de exemplificar, a carreira do direito e a carreira do avesso, portanto a carreira 3 e 4, não é? Estas duas últimas carreiras que eu mostrei, vão ser aquelas então que nós vamos repetir até termos nas nossas agulhas o número o número de malhas que encontra nas instruções de acordo com o tamanho que esteja a tricotar, está bem? É isso que eu vou fazer e depois já regresso para tecermos a terceira parte do nosso calcanhar. Já terminei então aqui a segunda parte do nosso calcanhar, não é? A curvatura do calcanhar. Ele vai ficar assim reto em baixo, por isso é que tem o encaixe do calcanhar reforçado holandês, não é? Porque ao contrário do calcanhar estilo francês que fica aqui meio arredondado, esta parte, este não, fica retinho, tanto de um lado como do outro vai criar assim esta linha reta. Agora vamos então para a terceira parte do nosso calcanhar. A terceira parte do calcanhar é aquela em que nós vamos retomar o tricô em circular. Então o que é que vamos fazer? Vamos tricotar em meia as malhas que nós temos aqui na nossa base do calcanhar, está bem? Portanto, estas primeiras malhas que temos aqui, vamos tricotá-las em meia. No meu caso, como estou a tricotar o tamanho M, eu tenho aqui 10 malhas, mas de acordo com o tamanho que esteja a tecer, assim terá o número de malhas que está indicado nas instruções. Agora vamos recuperar malhas aqui nesta lateral. Eu vou dar aqui um pouquinho mais de destaque para vermos as malhas que vamos apanhar. Portanto, nós temos aqui na lateral do nosso do calcanhar, sim, forma-se aqui umas correntinhas, não é? Temos aqui umas malhas com os Vs da malha. Então, nós vamos usar esses Vs, esses 2 filamentos da malha, para recuperarmos pontos aqui nesta lateral. Em cada orelha, portanto, em cada V das malhas, nós vamos recuperar um ponto. Vamos recuperar aqui um total de 14 malhas, mais uma malhinha extra para evitar a formação de buraquinho. Então, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 malhas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Acabaram aqui as orelas das laterais do nosso calcanhar. E agora vamos apanhar a próxima malha aqui, logo de seguida, unindo aqui nesta malha, vamos apanhar assim, aqui, uma malha extra, portanto vamos ficar aqui com 15 malhas para evitar ali a formação de um buraquinho. Estas malhas aqui das agulhas 3 e 4, que têm estado em espera e que correspondem às malhas do peito do pé, nós vamos tricotá-las em meia. Então, vamos tecer aqui estas malhas todas em meia. Aproveito para lhe pedir para deixar aí nos comentários do vídeo a sua opinião acerca deste modelito, se está a correr bem aí os seus tricôs, se teve muita dificuldade em algum ponto aqui da execução da meia maíssima, deixe-me aí nos comentários a sua opinião, as suas sugestões, dúvidas que possam ter surgido, está bem?
Terei todo o gosto em ajudar e também em ter em conta as suas sugestões em futuros vídeos tutoriais. Então pode deixar aí o seu comentário para eu depois poder ler, poder responder e, e poder ajudar, sendo caso disso, não é? Fico muito grata pelo seu comentário no vídeo. Então, continuando aqui na nossa meia, estas duas malhas, estas duas agulhas, desculpem, nós vamos tricotar as malhas sempre em meia. Estas agulhas correspondem às malhas do peito do pé, que estavam em espera enquanto nós tricotamos a parte 1 e 2 do calcanhar, mas na parte 3 nós recuperamos o tricô em circular, portanto é isso que estamos a fazer. Ora, estamos quase a concluir, cá está. Agora, o que é que vamos fazer? Deste lado, vamos levantar malhas tal como fizemos do outro, não é? E no mesmo número, que é para o calcanhar ficar certinho. Então, desde logo, dar aqui o zoom necessário, desde logo vamos levantar aqui uma malhinha extra, para evitar a formação de buraquinho aqui no calcanhar. E depois, em cada V, não é? Destas orelas que nós temos aqui na lateral do calcanhar, vamos levantar malhas. Vamos ficar aqui na nossa agulha com um total de 15 malhas também, ok? Portanto, eu já tenho aqui 4, 5, 6. Apanhe sempre os 2 filamentos da malha, os 2 lados da malha, porque isso ajuda a que o ponto fique mais ajustado e dá maior resistência aqui à linha dos pontos recuperados, está bem? Ou seja, não levante assim só um fio, levante os 2 lados da malha. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Eu vou ter aqui que... Ai, não, está certo. Vou ter aqui que saltar um ponto. 14 e 15. Às vezes pode acontecer, porque tem a ver com as orelas, quando estamos a fazer as carreiras de preparação, às vezes pode acontecer termos de saltar um ponto quando estamos a levantar as malhas para que fique o mesmo número que temos do outro lado, está bem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, exatamente. Agora, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos tricotar para esta agulha metade das malhas que eu tenho aqui na primeira agulha onde eu tricotei as malhas da base do calcanhar. Ora, no meu caso, como eu tenho aqui 10 malhas, eu vou tricotar 5 malhas. 1, 2, 3, 4 e 5. A querida criativa depois veja, de acordo com o tamanho que esteja a tricotar, o número de malhas que tiver aqui vai dividir, tricota metade para este lado, está bem? E as restantes malhas vai simplesmente passá-las para a primeira agulha, onde recuperou malhas na lateral do calcanhar, tá bom? E vai ter o mesmo número de malhas que tinha do outro lado. Pronto, agora vamos reposicionar o nosso marcador de início de volta, que passa a ser aqui. Agora o marcador de início de volta passa a estar, o início da nossa volta passa a estar alinhado aqui com o meio, com a metade da sola da meia, está bem? E a partir deste momento estamos preparados para tricotar a quarta e última parte do nosso calcanhar, que é o que vamos fazer já de seguida. Ora, vamos então agora tecer a quarta e última parte do nosso calcanhar. O nosso calcanhar agora, nesta quarta parte, vai ter 2 carreiras, ou melhor, 2 voltas, que nós vamos repetir até obtermos o número de malhas inicial com que começámos a nossa meia, ou seja, 56, 64 ou 72 malhas, de acordo com o tamanho que esteja a tricotar, seja o S, M ou L. Como é que vamos fazer? Vamos ter então 2 voltas, uma com diminuições
e outra sem diminuições. A volta sem diminuições é toda tecida em meia. A volta com diminuições é tricotada da seguinte maneira. Vamos tricotar aqui na primeira agulha as malhas em meia até 3 malhas do final, ou seja, aqui 3 malhas do final desta primeira agulha, portanto vamos tricotar em meia até aqui 3 malhas do final. Esta é a volta das diminuições e depois intercalamos com a volta simples, não é? Vamos repetir as duas voltas, uma com diminuições e outra sem diminuições, desculpem. Então vamos aqui tecer em meia até 3 malhas do final. Já cá está. Agora vamos fazer aqui uma diminuição, ou seja, nas duas primeiras malhas vamos fazer aqui a diminuição 2 malhas juntas em meia. E por fim vamos tricotar esta malha em meia. As próximas duas agulhas, que respeitam às malhas do peito do pé, vamos tricotá-las todas em meia. É o que eu vou fazer e já regresso para tratarmos da quarta e última agulha. Na quarta agulha vamos tecer da seguinte maneira. A primeira malha vamos fazer em meia, vamos tricotar aqui uma malha em meia, e agora nas duas malhas seguintes vamos fazer a diminuição ppm. E de seguida vamos tricotar as restantes malhas até ao início da volta, sempre em meia. Vamos então tricotar esta volta com as diminuições, seguida da volta simples, que é toda tricotada em meia, tá bem? Que é a volta que vamos tricotar a seguir a esta, e depois vamos repetir essas duas voltas até obtermos nas nossas agulhas o número inicial de malhas que tínhamos quando iniciámos a meia. Ou seja, se estiver a tricotar o tamanho S, vai ficar com 56 malhas na sua agulha. No tamanho M, que é aquele que eu estou a tecer, vou ficar com 64 malhas e no tamanho M vamos ficar com 72 malhas. Vamos então tricotar o calcanhar para depois passarmos à secção do pé. Já concluí então aqui a quarta e última parte do calcanhar. Ele vai ficar assim com estas linhas aqui nas laterais do calcanhar. Aproveito para lhe dar uma dica, um truquezinho, para que as diminuições que faz quando faz o ppm, portanto corresponde aqui ao início da quarta agulha, quando trabalha à volta simples, tricote a malha que resulta da diminuição em meia torcida, em vez de tricotar em meia normal. Isso vai fazer com que a linha das diminuições fique assim bem direitinha, à semelhança do que acontece com a linha das diminuições resultantes do duas malhas juntas em meia. Portanto, fica essa dica que certamente vai gostar depois do resultado. Ora bom, já tricotámos então o calcanhar, agora vamos tricotar a secção do pé. A secção do pé é toda tricotada em voltas de meia, até a meia medir desde aqui, do topo do calcanhar até ao sítio onde depois terá as suas agulhas, menos 5 cm da medida total ou do comprimento total necessário para o seu pé. Portanto, bora lá agora tricotar aí voltas de meia até ter o tamanho adequado para o seu pezinho e depois regressamos para tratarmos da dona biqueira. Ora, já tenho então aqui a minha meia tricotada na secção do pé, nós já temos aqui a nossa meia prontinha para iniciarmos a biqueira. A biqueira da nossa meia, neste modelo, vamos fazer a biqueira em estrela, ou seja, é uma biqueira que tem uma construção relativamente simples, em que na primeira parte ela vai ter duas voltas que vamos repetir, uma com diminuições e outra sem diminuições, até obtermos um determinado número de malhas, e depois na segunda parte vamos tricotar apenas a volta das diminuições, que é a volta número 1, até obtermos então outro determinado número de malhas. Encontra depois isso em detalhe nas instruções,
mas eu vou aqui explicar como fazer. Ora bom, esta biqueira vai ser tricotada de uma forma muito simples. A partir do início de volta, nós vamos fazer em cada uma das agulhas o seguinte processo: tecemos uma malha em meia, fazemos uma diminuição, duas malhas juntas em meia e depois tricotamos as restantes malhas em meia. Se estiver a utilizar outros tipos de agulhas, eu recomendo que ponha marcadores para conseguir dividir o número total de malhas por 4, para conseguir então fazer estas diminuições sem ter necessidade de estar sempre a contar o número de malhas, está bem? Então, a volta das diminuições é feita dessa forma que eu acabei de dizer, não é? De exemplificar. Vamos então aqui à demonstração, para ficar tudo sem espinhas, não é? Vamos então aqui à demonstração. Portanto, eu estou no início da minha volta. Neste tipo de biqueira não interessa se o início de volta fica na lateral ou no meio da sola, porque a biqueira, como vai ser em formato estrela, ela não vai ser cerzida, então não tem aquele cuidado inicial de nós termos a certeza que ela está alinhada com o calcanhar, ela vai estar sempre bem, tá bom? Então, volta das diminuições é tecida da seguinte forma: uma malha e meia, diminuição, duas malhas juntas em meia, e agora tecemos até ao final desta agulha as malhas todas em meia. Vou repetir isto na segunda, terceira e quarta agulhas, ok? De seguida, vou tricotar a volta completa em meia, sem diminuições nenhumas. São estas duas voltas que nós vamos repetir até obter 40 malhas nas agulhas para todos os tamanhos de adulto, tá bom? Para todos os tamanhos que nós estamos aqui a fazer nestas instruções, seja o tamanho S, seja o tamanho M, seja o tamanho L. Vamos então repetir estas duas voltas, portanto eu já fiz aqui a primeira agulha, agora na segunda agulha vou fazer igual, uma malha em meia, diminuição e depois tudo em meia. Na terceira agulha a mesma coisa, na quarta também a mesma coisa. De seguida, uma volta completa em meia. Vou então repetir essas duas voltas até obter 40 malhas nas minhas agulhas para todos os tamanhos. Esta é a primeira parte da construção da biqueira, depois eu regresso para fazermos a segunda parte. Ora, já temos então aqui a biqueira na primeira parte concluída, não é? A sua primeira parte, em que tem as duas voltas, uma com diminuições, outra sem diminuições. Agora vamos tricotar apenas a volta das diminuições, até obtermos um total de 8 malhas nas nossas agulhas para todos os tamanhos, ok? Vamos lá, eu tricoto deste lado e a querida criativa tricota desse lado. E pronto, já tenho aqui a biqueira concluída, a biqueira em estrela. Ela fica muito bonita, fica com um formato diferente, não é? Também é muito confortável e é bem simples, não é? E ideal para quem não gosta de fazer cerzido, não é? Ora bom, vamos então agora finalizar a nossa biqueira. Vamos cortar aqui o nosso fio, deixando uma pontinha de fio suficiente para conseguirmos agora fazer o remate. Este remate é semelhante ao do topo de um gorro, não é? Nós vamos agora recuperar para este fio, vamos passar as malhas vivas que temos aqui na biqueira, pela ordem que temos nas agulhas, portanto confirma aí que não está a trocar as agulhas, não é? A torcer o trabalho. Vamos então apanhando assim as malhas da biqueira, para conseguirmos depois rematar aqui o topo da biqueira. Ela vai ficar semelhante à biqueira pontiaguda, mas o formato da biqueira, desta biqueira, é diferente. Esta é a biqueira em estrela. Então cá temos, o topo da biqueira fica assim, não é? Como se fosse exatamente um gorro. Nós podemos ajustar aqui bem, podemos passar de novo a nossa agulha por dentro das malhas aqui da biqueira, portanto, fazendo outra vez aqui o contorno das malhas vivas para reforçar aqui este remate, e ajuste bem, que é para ele não ter tendência
a abrir com o tempo. Agora, vamos puxar aqui no avesso. Ajustar bem. Darmos aqui um pequenino nó. Eu até vou dar outro nozinho. Para ter a certeza que fica mesmo bem rematado. E agora podemos aqui esconder a ponta de fio, usando as linhas das diminuições que nós fomos fazendo, não é? Aqui na biqueira, para esconder aqui e rematar esta ponta de fio. Já está. Agora cortamos aqui a ponta. Eu não gosto de cortar a rente, deixo sempre assim um bocadinho para depois conseguir, com as lavagens, a meia vai feltrando aquele bocadinho de fio e dá outra segurança ao remate. Aqui no topo também temos aqui um fio que podemos também rematar. Eu gosto de usar aqui as linhas do canelado no avesso para fazer este remate. E pronto. Também vamos cortar o fio não muito rente, para ele depois com o tempo vai feltrando e vai ficando mais resistente aqui a nossa costura. Ora bom, agora é o momento de nós fazermos a decoração da nossa meia. Nós já temos as nossas janelas feitas, já temos aqui o nosso parapeito, agora temos a nossa meia concluída, não é? Agora vamos então à decoração. Para nós decorarmos a nossa meia, nós vamos usar as cores vermelha e verde. O vermelho vai ser para fazer as rosinhas e o verde vai ser para fazer as folhas da rosa, tá bom? Ora, eu nas instruções não escrevi propriamente indicação de qual o método que pode usar aqui para fazer a decoração da sua meia, porque eu decidi mesmo deixar este campo aberto, não é? Deixar que a sua criatividade se expresse de forma livre e que, portanto, utilize a técnica que mais gostar e a forma que mais gostar para fazer a decoração da sua meia. Ora bom, nas instruções eu falo que pode fazer em crochê as flores e as folhas, as rosas e as folhas, ou pode fazer também em bordado livre. Portanto, pode optar por uma dessas técnicas. Pode usar fio de lã, pode usar fio de crochê, pode usar fio de bordado, pode usar inclusivamente aquelas linhas de costura que são mais finas, portanto, não necessita de ser lã. Para fazer a decoração da sua meia pode ser com outros tipos de fio. E quando decorar a sua meia pode usar quer bordado, o bordado livre, tem várias formas de fazer rosas em bordado livre, mas e as rosas, as folhas, não é? Pode fazer as rosas com bordado a ponto cheio, fazendo cada pétala desencontrada, uma assim neste sentido e a outra no sentido, na lateral, portanto, umas na vertical, outras na horizontal, porque isso vai criar dimensão, não é? 3D na rosa, vai criar ali uma dimensão na rosa. E destaque na rosa, nas pétalas da rosa. Pode usar o chamado ponto canutilho, que é um ponto semelhante ao nó francês, só que em vez de ajustar para formar o nó francês, não deixa que aquele segmento de fio que nós enrolamos na agulha fica esticadinho e vai formando as pétalas da rosa. Pode usar aquele bordado que tem por base um tiar, ou também conhecida como aranha, em que fazemos assim, na base do nosso trabalho, desenhamos uma circunferência, não é? E depois fazemos ou 3 ou 5 riscos com a linha de bordar e depois para bordarmos a rosa, para preenchermos a rosa, vamos fazer passar o fio ora por cima, ora por baixo de cada uma dessas linhas. E vamos fazendo esse contorno até preencher todo esse círculo
e a rosa fica de facto ali toda evidente, não é uma rosa aberta, toda bonita. Ou seja, tem várias opções para criar as suas rosas. Pode bordar as rosas com nó francês, enfim. Então eu não optei por nenhum em particular nas instruções, porque deixo mesmo esse campo aberto. As folhas pode também bordar ou com o ponto folha, ou fazer o ponto cheio, ou fazer aquele ponto que vai sendo desencontrado, enfim. Se fizer no crochê, também tem várias opções, pode também fazer várias formas para fazer quer as folhas, quer a rosa. Então, deixo isso ao seu critério e eu quero ver aí a vossa criatividade aí na decoração das vossas meias. Vocês podem decorar na lateral da meia, fazendo aqui a simulação de uma roseira por uma das janelas, ou podem fazer uma rosinha em cada um destes triângulos que estão aqui na base das nossas janelas. Portanto, fica mesmo ao vosso critério. Eu, por enquanto, vou bordar e aqui decorar a minha meia. Pode misturar estilos e técnicas, não é? Pode usar umas rosas em crochê, outras rosas em bordado, enfim. Vamos então decorar a nossa meia e depois eu já regresso para mostrar como é que a minha meia ficou e para fazermos as despedidas e os agradecimentos finais. Então, até já! E pronto, já concluí aqui a decoração da minha meia. Já ficou aqui umas janelas bem decoradas, cheias de rosinhas. Estão feitas as nossas maíssimas. Espero que tenha gostado do modelito. Vou só aqui pôr no bloqueador para vermos como é que ele fica realçado aqui no bloqueador, já fica, parece que está bloqueado, não é? Fica diferente. Espero que tenha gostado deste modelito das meias de maio, as meíssimas. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, mande-me as fotografias depois ou no grupo oficial da iniciativa para eu ver como bordou aí as suas flores ou se optou por fazer em crochê. Conte-me se gostou de tricotar este modelo, se sentiu muita dificuldade ou nem por isso. Deixe-me sugestões para os próximos modelos de calcanhares ou biqueiras que queira ver abordados e que queira aprender aqui nesta iniciativa gratuita do Meíssima. No próximo mês
No mês de junho é tempo de junhíssimas. Vamos lá ver o que é que vai trazer o próximo modelito do próximo mês. Até lá, desejo-lhe um excelente mês de maio, um grande beijinho e bons tricôs!